Olá pessoal, bom dia. Estou ao vivo já? Vamos ver, penso que sim, né? Olha, a Ida já entrou aqui, então estou ao vivo. Oi, Aida, tudo bem? Parabéns, amiga. Fez aniversário essa semana, que Deus te abençoe muito. Oi, Polly. Tudo bem, Gleidson Cardoso, sejam todos muito bem-vindos. Essa live hoje é muito especial para mim. É uma live com uma pessoa que eu admiro muito, que é o Alberto Almeida. Não sei se vocês conhecem o Alberto, ele é terapeuta transpessoal, terapeuta incrível e que faz um trabalho muito lindo no Jardim das Oliveiras. Ele já está aqui e eu vou então chamar aqui o Alberto para participar comigo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Jardim das Oliveiras. Prontinho, o Alberto já vai entrar aqui comigo. A gente vai falar hoje de um tema muito bacana, viu? Oi, Denilson, bom dia. Bom dia, Anne, bom dia. Oi, Fernando. Olha o Alberto aí. Oi, Olá, Alberto. tudo Bom bom, querida? dia. Bom dia. Manhã Feliz. ensolarada. Pois é, uma manhã linda. Eu estou super feliz de estar aqui conversando com você, que é uma pessoa que eu admiro muito, você sabe. E feliz também de estarmos juntos no Jardim das Oliveiras, que é um lugar que eu amo, que me dá muita paz e com certeza dá muita paz a muitas pessoas, inclusive a todas as famílias que são apoiadas pelo Jardim. Bom, nosso tema hoje, Alberto, é criança interior, cuidando da criança interior. Eu tenho uma Laizinha muito danadinha e não é fácil cuidar dela. Então, explica para gente, Alberto, o que é, em primeiro lugar, a criança interior? A criança interior é uma metáfora para traduzir um pouco do que foi a nossa infância que está ainda vigente dentro de nós mesmos. Porque a gente diz assim, passou, nada passa, tudo está embutido no aqui, no agora. Então, a nossa infância, desde o momento que nós somos concebidos, ela caminha conosco enquanto jovens, adultos e idosos. Então, a criança interior é um símbolo, é uma metáfora de que nós podemos acessar para poder manejar melhor com a nossa infância que está interferindo no adulto, no aqui do agora do adulto presente. Então, é um jeito assim, bem gostoso, pedagógico, psicopedagógico, de poder lidar com as nossas próprias entranhas e com o alto amor. Alberto, a gente, por exemplo, você vê que eu associei com alguns problemas logo. Eu falei, eu tenho uma Laizinha que não é fácil de lidar com ela o tempo inteiro. Mas a criança que tem dentro da gente, ela também pode nos ajudar e nos conectar com coisas boas, né? Efetivamente. O meu Betinho, ele pode me contaminar, me contagiar, tanto quanto a Laizinha pode estabelecer o mesmo tipo de contaminação ou contágio da Laís e poder fazer que eu e você, enquanto adultos, possamos ser adultos mais estruturados, mais abundantes, mais ricos. Aliás, toda pessoa que consegue manter atualizada a sua criança interna é sempre, a despeito da idade avançar, continua sempre jovial, criativo, amoroso. Então, é um bom sinal de que nós estamos em dia com a nossa criança interior, que se transforma numa criança maravilhosa. A gente chama isso psicologicamente de criança maravilha. É uma criança dourada, que faz uma festa dentro do adulto, dando ao adulto vício, dando ao adulto capacidade criativa, dando ao adulto amorosidade, leveza, inocência, que são características próprias de uma criança que foi bem cuidada. Agora, Alberto, quase todos nós temos nossos probleminhas aí com a infância, né? E carregamos muitas vezes isso. Algumas pessoas conduzem muito bem, outras vão acumulando. Eu não sei se o nome certo é esse, logicamente, mas assim, pequenos traumas, né? Pequenas coisas que a gente interpretou quando era criança de um jeito e não consegue interpretar de outro. Então, tipo, fui abandonada ou não fui amada pelos meus pais. Então, acho ainda hoje que não sou amada e que posso ser abandonada a qualquer momento.
Então, a gente vai levando isso. Como é que a gente pode perceber e tomar a frente dessa história, já como um adulto? Efetivamente, do mesmo jeito que a criança maravilha pode nos maravilhar e nos tornar abundantes, ricos, a criança que está ferida dentro de nós mesmos, como você bem disse, que foi traumatizada, ela pode nos ensombrar, nos entristecer, nos machucar. Então, efetivamente, a nossa história, ela precisa se avaliar se ela está ou não relacionada à nossa nutrição amorosa, lá quando nós fomos gerados. Porque é isso que faz com que nós construamos uma matriz de boa estruturação do nosso ser egóico, daquilo que comanda a nossa vida psicológica. Então, quando a gente sofre uma intervenção de desamor, de abandono, ou que a gente experimenta, como você disse, um trauma, uma violência física, emocional, química, psicológica, quando a gente sofre qualquer nível de agressão aos nossos limites enquanto criança, porque a criança ela precisa ser assistida, protegida, nutrida, ela não tem condição de gerar-se a si mesma, de autogerar-se a si mesma, de autonutrir-se a si mesma. Ela está num processo de dependência, ela está num processo em que ela precisa ser cuidada. E esse movimento de vulnerabilidade que ela passa, se o adulto não chega bem, se ela experimenta um trauma, não foi suficientemente vista, atendida, validada, foi demasiadamente criticada, ou apanhou muito, por exemplo, ou viveu uma experiência, por exemplo, de invasão da sua sexualidade, tudo isso gera na criança um trauma. Ela esquece, muitas vezes, para poder sobreviver, é um mecanismo de autodefesa, de autorregulação que nós temos enquanto seres humanos, e segue para poder se desenvolver, crescer, seguir a vida. Mas aquilo está dentro dela e fica como um arquivo de computador bichado. Toda vez que toca, vem e contamina o programa que está sendo utilizado. Assim é o adulto que, diante de um trauma lá atrás, ele rememora esse trauma mediante um apelo, uma circunstância, um fato, uma chegada de alguém, uma película, um livro. E quando isso vem, o adulto se desencontra, repercute nele, ele se altera. E às vezes ele não tem isso claro na memória, e às vezes isso vem claramente em pedaços, fragmentos, e às vezes vem a cena inteira de humilhação, quando ele ficou excluso dentro da família, um castigo às vezes cruel que se estabeleceu e o que o marcou, ou coisas às vezes mais simplórias, não tão graves, mas que ele significou de uma forma grave, porque tudo tem a ver como é que nós, enquanto nossa história infantil, enquanto crianças, qual foi o significado que a gente deu para aquilo que a gente viveu? Porque às vezes os nossos pais se ofereceram muito, deram o que podiam, a maioria das vezes dão o que podem, mas nós não validamos como sendo o suficiente na nossa posição infantil. A gente empresta uma significação que é nossa, é peculiar, e às vezes muito distorcida naquela relação de realidade interativa. E isso vai conosco, precisando ser revisitado mais tarde. Alberto, tem um comentário aqui, até engraçado, o Gleidson, deixa eu ver se é o Gleidson que falou assim, o Gleidson falou, a minha criança interior é um curupira. Então... É o quê? É um curupira. Ah, um curupira. Assustar ele. Sim. Mas você falou das vezes em que a gente consegue, no momento que vai agir, ou no momento que está impactado por alguma emoção, você falou que muitas vezes a gente consegue fazer essa conexão. Opa, isso me levou para um problema que eu tive lá. E agora eu já posso enxergar que o que está acontecendo agora é outra coisa. Então, quando a gente tem essa clareza, é muito bom, né? Porque a gente pode dar um passo depois para trabalhar. Mas acontece da gente também não perceber, né, Alberto? Da gente ficar repetindo algumas vezes, tipo, eu vou ficar com medo toda vez que alguém gritar comigo. Por que eu sou assim, já sendo uma adulta? Né? E acontece, então, da gente não identificar, né? Que isso tem a ver com a criança, né, Alberto?
A maioria das pessoas não identificam. Por quê? Porque nós somos pessoas muito atiradas para fora, olhos abertos, olhando muito o mundo exterior, 5 sentidos, vivendo o mundo externo. A gente reage muito ao mundo externo, mas faz pouca conexão interna. Nós não temos uma cultura que incentive meditação, interiorização, autorreflexão, avaliação do nosso comportamento do cotidiano, ver como é que a gente estabelece o padrão de interações e qual é a minha parte. A gente não faz isso. Então, o que acontece? A gente segue muito no automatismo da vida. E aí a gente vai repetindo padrões negativos que me remetem à criança, mas eu passo batido, como você disse. Eu nem me dou conta de que isso está acontecendo. Não me dou conta porque há uma escassez de autoconhecimento. O autodescobrimento, esse espaço, essa pausa. O nosso mundo é um mundo muito agitado. Nós vivemos numa pressa, num frenesi, num corre-corre. Então a gente não faz pausas. Se a gente não faz pausas, a gente não tem tempo para refletir sobre as nossas interações, sobre o que fazemos, de onde vem isso, pelo que está acontecendo isso comigo, porque está repetindo, como você bem disse, às vezes as coisas se repetem. É muito comum, por exemplo, nas relações amorosas, elas se repetirem de um certo padrão. E o que é que a gente faz? Ao invés de olhar qual é a nossa parte que está construindo relações destrutivas, repetidas, às vezes abusivas, a gente fica qualificando o outro como ruim. Então a gente vai o primeiro, o segundo, o terceiro, depois de um determinado momento a gente diz, ó, homem não presta, ou mulher não presta. A gente faz uma generalização absurda, sem se dar conta de que a encrenca está com a gente. Como um código de barra, é a gente que escolhe aqueles que vão conectar comigo e repetir um padrão que está precisando ser atualizado. Sabe o computador, quando ele começa a dar bug, começa a querer parar, que ele precisa de atualização? É exatamente isso. A gente precisa ir lá dentro. Mas a gente só para, Laís, quando sofre, tem muita dor, tem um trauma, tem uma pandemia, e às vezes nem com isso. Então, essa escassez de interiorização, de mergulho interno, ela nos faz ignorar essa criança que jaz dentro da gente e que, às vezes, curiosamente, ela está nos tiranizando, porque a nossa vida está empacada ali, ela não sai dali. Que, às vezes, é um ponto central da nossa vida e aquilo repercute no todo, e a gente nem está dando-se conta de que nós estamos precisando fazer uma pausa maior, um olhar para dentro, para poder começar a identificar de que eu não sou vítima, de que não são os outros que me fazem mal, somente nessa postura, assim, às vezes, muito ruim, mas porque nos acomoda, nos coloca numa posição só de lamentação. E aí isso adia um movimento de renovação, de reflorescimento, de aprendizagem. Porque olhar para a criança é fazer um movimento de interiorização para retotalizar-se enquanto adulto, para estabelecer uma relação de atualização daquilo que está mal estruturado dentro de mim mesmo, histórica e atualmente, porque o que é o histórico, ele repercute no atual. Então eu, como adulto, estou claudicando, estou mancando, e eu não me dou conta que tem uma pedra no sapato para tirar. Eu fico acusando que é o piso, que é o tempo, e eu não me dou conta que eu tenho que fazer o movimento de parada, tirar o sapato, tirar a pedra e retomar a minha caminhada com mais tranquilidade. Eu acredito que nesse período de pandemia a gente até tenha sido empurrado para fazer essa reflexão que, como você falou, Alberto, a gente acaba muitas vezes não fazendo, né? E aí é por isso que diz... Você estava falando das relações, como as crianças às vezes se colocam na frente, a nossa criança, e acaba que é ela que se relaciona com o outro. Por isso que fala, aí só muda de endereço, né? É tudo igual, É verdade. muda de endereço, de verdade, porque a gente não faz essa caminhada, que também, assim, não é tão simples e exige um esforço. Olha, eu acho que a Luna está falando que a terapia trouxe para ela a criança, ela queria entender as raivas que sentia e acabou descobrindo que ela tinha raiva, muita raiva, porque sempre que não se sentia olhada ou amada, que era uma coisa da criança, né? E ela acabou descobrindo na terapia. Então, Alberto, depois que a gente descobre, quais são os passos seguintes? Depois que a gente se identifica de que é parte das encrencas,
nós precisamos, então, fazer um movimento de não só abrir os olhos, mas fechar os olhos, significando ir para dentro. Indo para dentro, a gente, então, localiza a problemática. E localizando a problemática, a gente começa a se autorresponsabilizar, porque aí surgem duas coisas que podem acontecer. Uma, eu identificar quem me machucou e continuar na posição de vítima. Minha mãe não prestou, meu pai que me violou, o meu tio, o vizinho, o meu primo, o meu irmão. E aí eu fico agarrado naquilo, só mudei no cenário do protagonista externo. Mas eu continuo numa posição de imobilidade. E isso é muito ruim. Então, esse mergulho interno, ele pode nos levar para esse caminho se a gente não assumir uma posição de alguém que vai trazer a sua vida para as suas mãos. Então, essa é a primeira hipótese que pode suceder. Por isso se costuma dizer sempre, há uma pergunta que é muito sábia, o que me fizeram? Ou seja, aconteceu algo comigo, o que é que me fizeram? Quem me fez? Essa pergunta, ela me remete a esse autoconhecimento e a identificação onde está a encrenca e quem se encrencou comigo. Mas tem a segunda pergunta, que ela é mais sábia e ela é definitiva para poder mudar o nosso rumo de vida. É, o que é que eu escolho fazer com o que me fizeram? Quando eu digo o que é que eu escolho fazer com o que me fizeram, eu trago para mim a autonomia de poder tratar-me, de cuidar-me. Eu desonero o outro, eu libero o outro. Não deixo de considerá-lo, mas eu trago para mim a capacidade de resolver a encrenca. Então, reconhecendo e vendo a criança interna, eu identifiquei a dificuldade, localizei o processo histórico, sei lá a idade mais ou menos, e aí eu vou para cima, para poder cuidar de mim. A autonomia, ela passa exatamente por um movimento de substituição de uma paternidade, de uma maternidade, de uma proteção, de um acolhimento, que não aconteceu ou que não foi suficiente para que eu agora seja o protagonista de mim mesmo. Esse é um fenômeno de auto-amor, porque aí eu vou passar a cuidar de mim, a me nutrir, a dar a mim o que faltou, a curar as feridas da minha criança que ficou lesada em função de A, de B, de C, de um tipo de vivência que às vezes foi crônica, muito lesiva. E dependendo do tamanho do ferimento, da lesão, eu vou precisar de tempo, porque esse cuidado é que nem uma ferida aberta, ela vai fechando do corpo, né? Na alma é similar, na emoção é similar. Então esse trabalho de autocuidado, de autonutrição, é a segunda rota. Eu identifico quem foi, assumo a minha responsabilidade e começo a adotar a minha criança, que vive dentro de mim, que é minha. Que agora eu posso dar um novo rumo para a minha vida, independente daquilo que fizeram comigo, porque eu estou assumindo a minha vida. Então eu vou me maternar, eu vou me paternar, eu vou me nutrir, eu vou me proteger, enquanto a minha criança interna. Esse é um processo que vai seguir. Ele não é uma mágica, não é um processo de descoberta e está resolvido. É uma caminhada. Sabe, a mãe, quando vai educar o filho, ela educa o filho numa pegada. Ela educa o filho todos os dias. Ele vai crescendo, ela vai educando. Assim é com a criança interna. O processo de rematrizar matrizes negativas, ele exige que possamos ter paciência, tato, calma, conosco mesmo, nesse exercício de auto-amor e de autocuidado. Não adianta a gente achar que vai ser da noite para o dia, né? Tem que fazer esse exercício. Aí da Caixa está falando se desapegar das mágoas do passado, e a Cristina fala, é verdade, o histórico da nossa vida no passado repercute muito no presente. Então, eu acho que o que você fala, Alberto, é uma coisa assim, para a gente não ficar preso, mas reconhecer tudo aquilo que aconteceu no passado e cuidar agora para ver o daqui para frente, né? Não ficar preso, mas reconhecer e tratar de alguma forma, né, Alberto? Porque o que é muito comum é as pessoas ficarem ad eterno, pendurado no que a mãe fez, no que o pai fez. Aí fica tudo que acontece de ruim, mas porque meu pai fez isso, porque minha mãe me abandonou, porque... Então, esse movimento é um movimento, às vezes, disfarçado de mágoa concentrada, de ressentimento, ainda eu fico ressentindo o sentimento de lesão, demoradamente,
sem fazer um movimento de prospecção, sem fazer um movimento de mudança. Eu estou na rotatória, rodando, rodando. Vai os cenários mudando e eu continuo rodando. Então, esse é um movimento de inércia, que não nos altera a qualidade de vida, a nossa relação interna, nem do adulto que somos com a criança que está dentro de mim. Então, essa observação, essa percepção dessa realidade, ela tem que nos induzir a uma escolha mais rica. A escolha mais rica é: eu vou maternar minha criança, eu vou dar a ela o que faltou. E aí começa todo um trabalho de diálogo interno, de cuidado, de saber que num dado momento é a minha criança que falava por mim, porque às vezes a gente tem comportamentos infantis no campo do ódio, ou da agressividade desmedida, ou do medo, ou às vezes da avareza, ou da fome física mesmo, enfim, ou na relação com as pessoas no campo do afeto, do cotidiano. A gente tem comportamentos que a gente vai identificar depois que eles são muito infantis. Eles são originários dessa parte nossa, dessa criança. Então, quando isso sucede, a gente vai se identificando e vê que ele é desproporcional. Ele nos revela um adulto imaturo naquele ponto. A gente, às vezes, não é um adulto imaturo, mas naquele ponto, parece que a gente se comporta como uma criança. Pois Imagine nem você... sempre, né, Alberto? Nem sempre é em todas as áreas da vida da gente. Às vezes a gente é super seguro aqui numa coisa, mas na outra é uma criança de 2 anos, né? Por exemplo, você... Não é igual. Quer ver, por exemplo, assim, se a gente teve uma dificuldade muito grande com a figura parental paterna, no campo da autoridade, aí a gente é tudo de bom, trafega nas áreas de um modo geral, muito legal. Agora, botou uma autoridade dentro da gente, é uma autoridade policial, por exemplo, no trânsito, é no trabalho. Aí a memória falha, a concentração se dificulta, o coração bate mais rápido. Por quê? Porque eu estou revivendo a relação da infância com a minha figura de autoridade, que foi uma relação difícil, foi abusiva, ou foi desproporcional, foi cruel às vezes. Então, eu às vezes não sei pelo que acontece isso comigo. Todas as vezes que tem uma pessoa de autoridade, eu perco o chão. Eu perco o chão porque eu me permito, sem me dar conta disso, no automatismo, de que a criança me assuma. Ou seja, ali naquele momento eu sou um bebê. Eu sou a criança de 3 anos, de 7 anos, que foi humilhada pelo professor na escola, por exemplo, e aquilo marcou muito. Então, essa percepção, ela vai permitindo que eu faça esse mergulho interno e comece a me desconectar. Ok, agora não. Agora eu já sei que é o Betinho que está com medo aqui, dessa figura aqui, que é o gerente aqui do condomínio, por exemplo, né? E que eu estou assustado, não tem por que estar assustado. Então, aí eu começo a fazer uma interferência na minha psicodinâmica interna mais saudável. Eu começo a me desidentificar para poder ver o que é que está acontecendo comigo. Eu começo a assumir o comando e não deixar o comando na criança, porque me faz agir infantil e imaturamente. É isso mesmo. Olha, tem uns comentários aqui, Alberto. Como ressignificar o sentimento de abandono da criança interior. Autoconhecimento é importante, mas existem barreiras. E como, assim, para resumir, tem muitas perguntas no mesmo sentido, que eu acho que você até estava falando, Alberto, não sei se você quer complementar de alguma forma, que é como que a gente pode, então, deixar essas diferenças no lugar delas e viver bem, né? E não ser mais impactados assim por essas coisas que ainda doem quando a gente é adulto. Isso acho que sintetiza bastante várias perguntas. Às vezes o processo ele é mais execuível da gente fazer com a gente mesmo. Às vezes ele é tão invasivo, tão destruidor, que a gente precisa de um apoio de um profissional. Às vezes ele foi tão invasivo que a gente precisa de um apoio até químico, porque ele alterou a nossa dinâmica neurológica e neuromental e a gente caminha por um processo de transtorno mental. Uma criança que é violada muito gera um adulto atrapalhado e uma patologia se insurge aí em nível de transtorno psiquiátrico, de tão invasivo que foi. E aí não dá para a pessoa tratar isso assim, domesticamente, só ela com ela mesma. Ela precisa de um apoio dos profissionais que podem lhe ajudar na sua saúde emocional,
no caso da psicologia, o mental, no caso da medicina psiquiátrica, porque eu só como auxiliares do meu autocuidado. De outras vezes, não. Quando os processos eles são menos invasivos, a gente pode ir dando conta com isso. Primeiro, deixando de exigir tanto dos outros que reforça o nosso fracasso. Porque se eu não fui amado pela minha mãe e eu me entrego a uma relação amorosa sufocante na expectativa de receber o que eu não recebi quando era criança, a pessoa não consegue ficar com a gente, ela foge, ela não aguenta. A gente costuma dizer assim, não, você é o ar que eu respiro, se você for eu morro. Quer dizer, olha, quem é que suporta? A pessoa não consegue dar conta dela, vai dar conta do outro. Ela é o ar que ele respira, que ela respira. Então ela vai embora, é natural que vá. E quando vai, o que é que acontece? Reforça a situação de desamor. Então essa armadilha que a gente vive, ela vai sendo substituída pelo autocuidado. Então é o autoconhecimento, o autoafeto, o aconchego interno. A gente, ok, agora eu estou sentindo a falta da minha mãe que faltou, mas essa pessoa não é a minha mãe. E eu vou começando, então, a deixar as coisas mais claras e permitir a mim mesmo que eu comece a exercer o autocuidado. A minha mãe deu o que pôde, ou não deu porque não deu conta, era uma pessoa que tinha doença mental. Enfim, aí eu vou conseguindo elaborar isso a nível mental e a nível do psicológico emocional, para que fisicamente também eu possa ter saúde, porque isso é uma cadeia que se estabelece. Então esse é o movimento que eu chamaria de autonutrição. Nós precisamos nos autonutrir. Não é aquela coisa assim de eu me amo e está resolvido. Não, não é isso. Não, eu sou suficiente, a vida me quis, a vida tem um movimento autorregulador, eu posso me atender a cada dia, eu tenho valores, aí me autorizo a reconhecer os meus valores. Essa é uma área que está ainda vulnerável, é aqui a minha criança está aqui ressentida aqui, então eu vou cuidar de mim, porque eu também posso generalizar esses valores para cá. Enfim, eu posso ser apreciado, se não me apreciado quando eu era criança, eu posso ser apreciado, não só por mim, há pessoas que me apreciam, mas eu não preciso ser voluptuoso, porque essas pessoas me coloquem num pedestal. E com isso eu vou me refazendo internamente. Aí eu vou precisando menos dessa demanda externa. E aí eu vou ficando mais equalizado, mais estruturado, mais normal, vamos usar essa forma de expressão, que é mais adaptado às relações. Porque eu fico menos dependente externa e mais atendido internamente por mim. Então, essa é a questão do abandono que foi citada aí nos comentários, da escassez, porque as matrizes, sabe, Laís, elas estão sempre relacionadas a essa coisa do desamor, abandono, carência, que gera uma culpa, porque a criança ela se acha culpada, ela acha que não foi amada porque era culpa dela. E vergonha, ela fica envergonhada por ter não validado, não ter conseguido atrair o amor dos pais. Isso se arrasta pela nossa vida num fenômeno de baixa autoestima, de baixo autoconceito, porque a gente não consegue se relacionar bem com os outros, porque está preso nessa dificuldade interna. Hoje em dia é muito bacana que a gente tem a oportunidade de conversar sobre isso numa live, ou, por exemplo, para quem vê os teus vídeos, Alberto, no Jardineiro Net, tem muitas conversas interessantes. Durante a pandemia, todo domingo, eu ouvia alto aqui em casa os vídeos, e isso isso ajuda muito para a gente pensar e começar a fazer essa caminhada, né? Num determinado momento, a gente pode sim entender que precisa, como você falou, de uma ajuda, né? Em vários níveis, às vezes um apoio psicológico, de uma terapia, ou às vezes algo com medicamento, depende do nível, de como que a gente está, como você bem falou. E eu acho que a pandemia foi um momento que mexeu muito com as nossas crianças. Eu acho que a gente ficou com muito medo, né, Alberto? A gente está com muito medo, a gente tem muita incerteza, a gente está inseguro. Então, acho que as crianças ficaram atiçadas agora, né? É verdade, porque esse é um fenômeno curioso, né? Porque enquanto os doentes dariam tudo para estar em casa, reclusos, tudo, o maior desejo deles é sair da UTI e do hospital. A gente está em casa com as pessoas que a gente ama, mas não está validando esse processo.
a gente não consegue, parece que, fazer uso do tempo. As crianças, numa certa medida, adoram, porque às vezes tem os pais que elas não tinham. Mas, por outro lado, as crianças são muito ativas e os pais, com as suas crianças internas, às vezes não dão conta de atender as suas crianças externas. E aí começa a surgir conflito, começa a surgir um desencontro. Então, a gente não sabe meio o que fazer com o confinamento, que eu preferiria chamar do recolhimento social, do que isolamento, do que confinamento. O recolhimento social, onde a gente está recolhido, protegido, e está tendo uma experiência para poder refazer relações. De repente, o lar se transformou no restaurante, a gente passa a cozinhar, passa a inventar temperos, estragar a comida, acertar na comida, passa a ser um espaço de entretenimento, porque você tem que se desdobrar para atender as crianças pintando, cantando. Ao mesmo tempo, um show que você estabelece com seus filhos. Enfim, o lar vai tomando facetas que demandam do adulto competência, e demandam do adulto competências que vêm dessa história, porque quem tem uma história de criança, de infantil, de vivacidade, de criatividade, de alegria, transita melhor nessa pandemia. Agora, quem está enrustido, atrapalhado, aí não consegue lidar com um adolescente emburrecido, vivendo a sua natural fase de adolescência de estabilidade, ou com uma criança agitada, agoniada. E eu estou falando aqui dos lares que estão na classe média, na classe alta. Eu não estou falando dos lares da classe D e E, que são experiências muito diferentes, porque esses lares não têm o acolhimento e o conforto que nós temos pertencente a uma outra classe. E essa turma é a maioria que vive a carência, que vive a violência cotidiana, e que vive, às vezes, um cômodo, às vezes 2 cômodos para 7, 8 pessoas, não tem ar-condicionado, às vezes tem celular, mas não tem outras habilidades para poder lidar com o celular. Enfim, nós vivemos esse momento e acho que essas análises elas perpassariam, devolveriam para a gente as reflexões de forma diferente. Mas, enquanto aqueles que estamos vivenciando essa pandemia, eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade excelente, enquanto pausa, para resgatar a posição de pai e de mãe, para resgatar a nossa criança interna. Imagine você desce para brincar com a sua criança. Quando eu digo desce para o chão. Porque adulto que brinca com criança de pé não é um adulto, é um dinossauro que está... Nem um dinossauro, é um gigante que está não chamando a atenção da criança, porque ele perde o nivelamento corporal. Então, quando o adulto desce, ali emerge da criança externa a alegria, a sintonia, que é pai, que é mãe, que é primo, que é avô, e desce, emerge também a nossa criança interna. E ali pode surgir uma coisa muito rica. Eu sei que isso não é suficiente para ocupar o dia inteiro. Há que se fazer toda uma programação, um organograma, um planejamento, uma organização, para que as coisas tenham etapas, porque se não houver uma rotina, mesmo na pandemia, nós não vamos saber aproveitar a pandemia. E a reflexão que esse tempo enseja dá oportunidade para que os adultos não atendam só as crianças externas, atendam também a sua criança interna. É um bom espaço para a reflexão que nós estamos tendo na atualidade. Com certeza. Alberto, já que a gente está falando desse tema, e vocês têm um grupo agora, vamos começar a falar um pouco do Jardim também, e de um trabalho, entre os vários trabalhos que vocês fazem, eu queria até entender, vocês estão fazendo um curso agora e o formato é digital e o tema é cuidando da criança interior. É um trabalho de grupo, é um curso? Me explica um pouco mais. Esse é um trabalho que 3 profissionais assumimos. Eu, a Graça Almeida, é psicóloga, a Lena Lopes, que também é psicóloga. Nós estruturamos um curso, Cuidando da Sua Criança Interior. É um curso online. Então, são postados vídeos, as pessoas têm acesso aos vídeos paulatinamente, tarefas para que as pessoas possam fazer relacionadas aos vídeos que fazem uma abordagem teórica, e nós fazemos lives programadas para poder fazer o acompanhamento dessas etapas. Nós estamos concluindo semana que vem a primeira turma. Cabe aqui, inclusive, convidar os internautas que quiserem fazer parte desse curso, eles podem se cadastrar e aí receberão, depois de cadastrados, um e-mail
dizendo como é o curso, detalhando custos, e eles então se inscrevem ou não. Esse curso, nós três fazemos profissionalmente numa abordagem transpessoal. Transpessoal é uma abordagem holística que pega o corpo, pega a emoção, pega a mente, pega a dimensão da espiritualidade. É uma visão integral do ser. E esses honorários do grupo, eles são doados para o Jardim das Oliveiras, que faz esse trabalho de assistência a famílias de vulnerabilidade social ali no bairro da Castanheira. Então, esse curso é uma das propostas que a gente tem se valido. Estamos concluindo a primeira turma e vamos abrir a segunda turma. E podemos fazer, e a pessoa pode fazer de qualquer lugar, porque é online. E é interessante para que a gente possa fazer, já considerando essa live, esse acesso à nossa criança interior, criar essa relação mais intimista, de aproximação, para poder fazer cuidados e tratar ferimentos que eventualmente podem acontecer. A despeito de não ser um curso que se propõe a ser uma terapia, não é essa a ousadia do curso, mas é um curso de autoconhecimento que eu acho que é de bom tamanho para quem está indo nessa direção do auto-amor. Com certeza. E além de ajudar a cuidar, a descobrir e cuidar da sua criança, ainda ajuda a cuidar de várias outras, né? Porque vocês estão, vocês, enquanto profissionais, estão destinando os valores recebidos por esse curso para a causa do Jardim das Oliveiras. Acho que quase todo mundo aqui deve conhecer o Jardim, mas para quem não conhece, é um trabalho incrível que apoia famílias de várias formas, né, para que elas possam, em algum tempo, dentro de algum tempo, ser responsáveis pela sua autossustentação. Não é isso? Famílias, isso. Inicialmente do bairro Castanheira, né, Alberto? Isso, Essas famílias, elas trazem um grau de necessidade extrema. Então, elas são avaliadas pelos profissionais da assistência social e, nessa avaliação, faz-se um programa de emancipação que obedece a um tempo que vai até 5 anos. Porque nós não objetivamos fazer o paternalismo, o assistencialismo, porque ele não ergue o ser humano. A proposta é de levar dignidade às pessoas. E nós não investimos só na criança, porque se investe na criança e não tem a família como suporte, a gente perde isso, ou só no adolescente. A gente investe na unidade familiar. Então, essas famílias que estão nesse nível, abaixo da linha da pobreza, com esse tipo de necessidade, ela recebe um trato, elas se comprometem com o Jardim a participar dos vários projetos que o Jardim tem e são agenciados esse movimento de autoemancipação, de autonomia, de promoção social, para que elas saiam desse estado de vulnerabilidade. Quando elas saem, a gente inclui outra família, porque o objetivo sempre é dar cidadania àqueles que estão à margem da sociedade. Então, esse é um trabalho muito rico, muito belo, porque ele envolve todos os membros da família, ele nos faz cúmplices, e quando a gente vai para um trabalho como esse, a gente não só atende, a gente, na verdade, é um dos principais beneficiados, porque quando a gente faz a relação com as diferenças, nós habitualmente nos enriquecemos muito, porque quando você vai lidar com uma família que às vezes só tem um almoço, ou a criança chega do outro dia, como já tivemos oportunidade de viver isso, ela não tinha jantado, não tinha almoçado, chegou depois de meio-dia com tontura, fome. Então, quando a fome, que não tem espaço, que não cede, que não tem horário, quando ela se estabelece, é duro. E não é difícil imaginar a criminalidade. Por isso que um dos fatores de gênese da criminalidade é a miséria, porque a miséria, por instinto, você sai, às vezes, na busca da sua sobrevivência para cometer pequenos furtos, no caso, por exemplo, das crianças ou dos adultos. Então, é atender esse tipo de família que nós tentamos fazer como cúmplices, sem tirar-lhes a autonomia, sem vincular a uma crença religiosa. O nosso critério é a necessidade. A família tem necessidade, ela vai ser atendida. E isso é que nos embute nesse compromisso de poder atendê-las. Agora, naturalmente que isso envolve demandas financeiras, recursos, e essa
não só nossa, como das outras instituições, é a dificuldade maior, é como é que você pode agenciar recursos, e por isso a gente faz esse curso, e tem outras medidas que a gente utiliza, na expectativa de captar recursos para atender essas famílias que têm crianças, como nós temos dentro da gente, tem crianças muito mais lesadas do que a gente pode imaginar, ou do que a gente tem, porque nós tivemos um berço, quer queira, quer não, mais ou menos, ou vivemos uma possibilidade de acesso, de autocuidado, mas essas famílias não têm acesso a si mesmas, às vezes tiveram berços desfragmentados, ou seja, lares fragmentados, e não têm recursos para fazer psicoterapia, buscar ajuda profissional. São pessoas que estão, infelizmente, para a nossa sociedade, vivendo à margem dos seus direitos legais e constitucionais. Durante a pandemia, a gente viu muito, e que bom, graças a Deus, né, as pessoas começaram a se envolver mais, acho que por conta de ficar tão claras as diferenças, né? Como você está falando, a gente muitas vezes tem condições de cuidar até da nossa criança interior, não é? E algumas dessas, tantas famílias sem condições, as condições mínimas, e que bom que na pandemia as pessoas começaram a pensar e exercer mais a solidariedade, e agora eu penso que é o momento para a gente continuar fazendo isso, né? Não deixar isso de lado. E no caso específico do Jardim das Oliveiras, que, obviamente, para que esse trabalho todo aconteça, e a gente está falando assim de milhares de refeições, por exemplo, que também, como parte do trabalho, são distribuídas, atendimentos médicos, projetos culturais, enfim, para que tudo isso aconteça, as doações são fundamentais. E, obviamente, em tempos mais duros, como esse que a gente está vivendo, houve perdas, não é? Então, agora a gente até vai conversar essa semana, porque a gente está lançando um selinho de amigo do Jardim, que a gente está precisando de muitos amigos, e eu acho que tem muita gente também, pelo menos assim, muitos dos meus amigos, às vezes, querendo saber como ajudar, o que eu posso fazer, e a gente também precisa muito ter a certeza de que a ajuda vai ser bem direcionada para algo sério, realmente transformador. Eu recomendo muito isso para as pessoas que conheço, e acho que o próprio Instagram do Jardim, né, as redes sociais do Jardim, mostra tudo o que é feito lá e as diversas possibilidades de ajudar, né? Como que as pessoas podem dar esse primeiro passo se quiserem ajudar? Nós vimos agora mesmo, quando você trouxe a questão do curso, que é uma possibilidade, aquele que tem uma demanda interna de autocuidado, de autoamor, por exemplo, vincular-se a um curso que está se atendendo e atendendo o outro. Nesse caso, eu queria sugerir que a pessoa entrasse, fizesse o seu cadastro, e o seu cadastro ela pode fazer no íconezinho que está no meu Instagram, Alberto_Almeida_Belém. Isso é uma forma. Ela pode apadrinhar uma criança, ela pode ser uma madrinha, ela pode ser um padrinho da instituição, ela pode fazer doações pontuais, né? Enquanto padrinho ou madrinho, ela pode fazer doações regulares, mas ela pode fazer doações pontuais. Na conta de uma empresa, ela pode ser uma empresa solidária e também comparecer ajudando o Jardim. E eu vejo isso com muita alegria, porque o nosso povo brasileiro ele é muito solidário. Nós temos um descompasso social muito grande, uma desigualdade muito injusta, porque você pode ter uma desigualdade apreciável, aceitável, enquanto diferença, mas quando isso gera injustiça, aí a desigualdade ela passa a ser um câncer social. Mas o brasileiro, a população, e é curioso que a população menos favorecida parece que ela tem isso como vocação, talvez porque passe pelas necessidades, ela divide, ela partilha. Eu fico impressionado com isso. Eu acho que nós precisamos também aprender com essa população. Nós estamos numa outra posição social, de fazer essa partilha, de solidarizar-se. Então, a solidariedade, ela tem sido aqueles que se aproximam do Jardim, que contribuem da forma que pode,
E aí é interessante, como você bem disse, Laís, às vezes a gente fica pensando se a instituição é séria. Eu quero dizer que o Jardim das Oliveiras é uma instituição sem fins lucrativos, seus diretores todos eles são profissionais, que dão um tempo como voluntários, e a pessoa, quando visita o lugar, aí ela ali tem presencialmente a experiência do lugar onde ela está querendo se vincular para contribuir. Contribuir com seu tempo, que é uma outra forma de contribuição, com uma habilidade que ela tenha, porque a contribuição pode ser econômica, nesses dias, por conta do distanciamento social, ela é fundamentalmente econômica, a necessidade desse momento, porque a gente está atendendo as famílias, nós não deixamos de atender as famílias, de ter que atender os funcionários enquanto salários, mas pós-pandemia, as pessoas podem também contribuir com a sua presença, com a sua habilidade, com o seu talento, enfim. A solidariedade não tem limite, não tem fronteiras. A gente pode chegar do jeito que a gente conseguir, que for o nosso jeito, que for confortável, mas eu queria fazer o apelo de que não fique deixando passar, você internauta, essa oportunidade encastelado numa indiferença, numa inércia, porque há muito que fazer e um pequeno gesto, ele às vezes é luz que a gente projeta na sombra. E se muitos fazem pequenos gestos, esses gestos se tornam grandiosos. E às vezes o pequeno gesto ele é grande pela forma como a pessoa faz. Não é às vezes o volume de recursos que a pessoa dá. Por isso que a tradição cristã fala do óbolo da viúva, né? Que é aquela mulher que e o Cristo destacou que ela estava dando mais do que os outros que davam muito. Mas depois vem uma serviçal e Jesus destaca que aquela serviçal deu mais que a viúva, porque ela deu de si mesma. Ela deu do que ela tinha dentro dela. Ela não tinha nenhum óbolo para dar, mas ela deu de si mesma, deu do seu talento. Enfim, não tem classe social, não tem distinção de crença que inviabilize que a solidariedade ganhe espaço e ganhe cidadania no trabalho do bem. O Jardim das Oliveiras é um espaço que está aberto. Nós estamos convidando aqueles que quiserem partilhar, visitar, seja como padrinho, como empresa solidária, participando dessa modalidade de curso, enfim, do jeito que, ou vindo oportunamente, ou de onde está nesse período de distanciamento, por exemplo, as pessoas que têm habilidade no âmbito digital, né, onde esse distanciamento tem sido muito evocado, essas pessoas também podem participar como voluntários. Exatamente, é isso, e a gente está... tem várias outras perguntas ainda no tema criança interior, então a gente se compromete, Alberto, de fazer outras lives aí. A gente está só começando e para conversar mais sobre isso. Muita gente interessada no curso, o Alberto falou, no seu próprio Instagram tem um íconezinho sobre o curso. Tem um curso. Então, Alberto, Almeida, Belém. Aí tem um ícone curso, a pessoa vai lá e se cadastra. Ela põe o e-mail e o telefone, se a memória não me trai, esse dado, para depois do jardim poder entrar e fazer contato. E a pessoa, então, se matricula ou não no curso. Vai começar a segunda turma agora em julho, provavelmente. E todas as informações sobre como ajudar, inclusive conta bancária, como o Alberto falou, há várias possibilidades. Eu vou me movimentar aqui um pouquinho, porque a minha bateria está caindo. Olha que falha minha aqui. Pronto. No próprio Instagram do Jardim tem várias informações. Dá um passeio no Instagram, você que quer conhecer mais sobre o Jardim, e lá fala tudo que o Jardim faz e as alternativas para você ajudar. Daqui a pouquinho a gente vai postar lá também, logo depois aqui da live, os dados da conta bancária e tudo mais. Nós adoramos. Tem o site também. Tem o site também. Tem o YouTube. E essas informações, tem muitas delas já no Instagram, já que a gente está aqui no Instagram, tem muitas dessas informações no Instagram, você já pode dar uma olhadinha. Eu acho muito interessante, Alberto, o que tu falaste sobre, às vezes, e principalmente nesse tempo de pandemia, a gente não tem condições de já se comprometer a uma contribuição contínua, mas é possível também fazer uma contribuição única, como você falou, né? E isso já é maravilhoso, né? É verdade. Tudo que se faz no bem é o bem
que ecoa dentro de nós mesmos, porque a vida é um efeito bumerangue. Quanto mais a gente joga para a vida, mais a vida nos devolve. Tudo que a gente oferece de bem, de bom, de belo, de justo para o outro, é o bem, o belo e o justo que se sedimenta dentro de nós mesmos. Não há ninguém que não possa estender a mão a alguém. Todos estamos no caminho, alguém está às vezes numa posição mais confortável hoje, pode dar a mão para quem está atrás, amanhã às vezes essa posição se inverte e somos nós que precisamos da mão de alguém para sermos erguidos. O que é importante é que a gente não deixe de viver a solidariedade fraternal. Olha, Alberto, só para a gente encerrar, que nosso tempo também está acabando no Instagram, tem algumas pessoas perguntando se pode visitar. Tá, algum momento está fechado as atividades, os projetos, eles continuam, mas fisicamente ainda não reabriu, né, Alberto? Infelizmente ou felizmente, nós estamos fechados por conta das ordenações de natureza sanitária. Nós seguimos todas as posturas dos órgãos epidemiológicos e médicos e governamentais. As autoridades governamentais estabelecem as normas e, naturalmente, que a gente segue. Então, hoje, nós estamos sem o funcionamento das atividades em loco. O atendimento está sendo feito e os acompanhamentos, tudo pelas redes sociais. Os assistentes sociais continuam trabalhando, as famílias continuam sendo atendidas, os tratamentos médicos, as cestas básicas que se nos foram oferecidas na guisa de doação também estão circulando. Enfim, o bem não tem férias, não tem pandemia para o bem, não, sabe? O bem isso mesmo. Eu vou deixar a nossa conversa aqui no meu Instagram, vou salvar também, vou tentar salvar. As pessoas acham que porque eu sou jornalista e tal, eu sou super craque com tecnologia, o que não é verdade. Eu trabalho com conteúdo, mas eu vou tentar aqui salvar também para a gente deixar disponível e compartilhar. E é isso. Olha, Alberto, super obrigada. Adorei conversar com você. Adorei ter todo mundo aqui com a gente. Obrigada. Eu queria agradecer a você, a graciosidade, esse teu jeito sempre afável, carinhoso, e como comunicadora de excelência que você é, e como jardineira que você se coloca dentro dessa perspectiva hoje. Para nós é uma honra poder participar contigo e o Jardim das Oliveiras te ter como uma jardineira que participa conosco lado a lado, ombro a ombro. Muito obrigado. Imagina, sou eu que fico feliz. Eu lembro a primeira vez que eu te vi, a minha irmã já era do jardim e eu estava sentindo um negócio na minha garganta, era um nó na garganta que nunca saía. E eu já tinha ido em vários médicos, vários exames e nada se resolvia. E eu fui numa palestra e falava, incrível, coincidentemente não, mas falava justamente desse sentimento que faz muitas vezes a gente ficar com algo aqui. Então, a partir daí, eu conheci o jardim, o que é para mim uma experiência incrível, adoro sempre ir lá, me faz muito bem. Eu tenho certeza que todos que estiverem juntos, que forem amigos do jardim também, vão se sentir assim como nós que já somos e participamos do jardim. Beijo grandão. Gratidão. Fiquem com Deus. Bom domingo para todo mundo.